Oi, gente, bom dia. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, hoje eu estou aqui para falar de um assunto, né, que eu posso falar porque eu passei por essa situação, então eu posso ajudar alguém que esteja na mesma situação que eu, né? Eu estive, na verdade. Como está dizendo no título, né? Como você pode trazer um familiar para Deus, de volta para Deus. Eu não botei ali de volta para a igreja, eu botei de volta para Deus. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa na sua família, seja filho, filha, seja esposa ou esposo, que está fraco espiritualmente, que não quer mais ir para a igreja, né? Que está no início, então você pode ajudar essa pessoa. No meu caso, minha filha, né, ela é bem firme na igreja, a qual eu frequentava também, só que ela ficou desanimada, não queria mais ir para a igreja. E qual foi o meu erro nesse sentido? O meu erro foi trabalhar para levá-la de volta para a igreja. Na verdade, a pessoa que deixou de acreditar na doutrina, né, é muito difícil ela retornar, porque ela não acredita mais naquelas coisas que ela acreditava. Mas eu, naquela época lá atrás, na minha cabeça, né, eu tinha que trabalhar para levar ela de volta para a igreja, porque lá era a única igreja verdadeira, e se ela ficasse de fora, ela ia estar perdida. Então, na minha cabeça, eu tinha que trabalhar para levá-la de volta para a igreja. O meu maior erro foi esse, porque se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não ia trabalhar para levá-la de volta para a igreja, eu ia trabalhar para fortalecer ela, a convivência dela com Deus, mesmo em casa, mesmo em casa. O que é que eu poderia ter feito? É uma conversa sincera com ela, né? Por que que você está assim? Para ela me contar tudo, né? O que aconteceu, porque no meu caso ela morava em São Paulo, eu na Bahia, e ela chegou na Bahia já assim, né? E eu fiquei meio desesperada, porque ela era bem firme. Então, todo o meu trabalho era para levar ela de volta para a igreja, pedir ajuda às irmãs, tudo que eu fazia. E aí foi o meu erro, porque eu deveria trabalhar para que ela se fortalecesse na convivência com Deus. De que maneira? Simplesmente pegaria a Bíblia, porque nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Aqueles que guardam os mandamentos que estão aqui dentro, com certeza irão voltar para a presença de Deus. Então, eu deveria ter trabalhado isso com ela em casa. Ah, filha, já que você não quer ir para a igreja, eu respeito. Então, vamos fazer o seguinte, faça da sua casa a sua igreja. Todos os dias nós duas vamos ler uma escritura, cantar um hino, fazer uma oração. Isso quando está no início, pode dar certo, porque aí a pessoa ainda não está assim, totalmente sem vontade de orar, totalmente sem vontade de ler as escrituras. Está se esfriando, mas não está no estágio avançado, né? Então, se eu tivesse feito isso, né, dissesse a ela, filha, vamos fazer da nossa casa a sua igreja, então. Todos os dias de manhã você vai ler uma escritura comigo, você vai cantar um hino, porque isso, né, exalta o Senhor. E vamos fazer uma oração de manhã e à noite. Só isso, teria evitado muito, mas muito sofrimento. Porque quando a pessoa se enfraquece, que sai da igreja, às vezes ela vai atrás de outras igrejas, né? Mas como ela já está meio fraca, que ela chega em outras igrejas, às vezes não fica, né? A pessoa sai. Mas se ela está fazendo da sua casa a igreja, né? Ali é um trabalho para fortalecer o relacionamento dela com Deus, né? E aí ela vai todos os dias, de manhã e à noite, né, lendo as escrituras, cantando um hino, fazendo oração, aquilo vai preencher, né, o lado espiritual dela. Aquilo vai fortalecer o lado espiritual dela. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 2:1. 2 Timóteo
2:1. Esse último. Não, desculpa, não é 2:1. Desculpa, não é 2:1, é 3, 2 Timóteo 3:16. Diz assim, ó. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se a pessoa que está começando a se enfraquecendo na igreja, né, não quiser mais ir para a igreja, mas em sua casa, ela começa a ler as escrituras, estudar todos os dias, orar, para que depois, quando ela estiver bem forte espiritualmente, aí sim, se ela sentir o desejo de ir para a igreja, ela vai, né, com todo o conhecimento que ela vai adquirir aqui dentro, ela vai poder ver que igreja ela quer frequentar. Então, no meu caso, né, se eu tivesse feito isso com minha filha em casa, em vez de estar trabalhando para levar ela para a igreja, eu tivesse fortalecido ela aqui na palavra de Deus, né, com oração, lendo as escrituras, teria evitado muito sofrimento. Porque o que aconteceu? Ela foi, até foi em outras igrejas, mas ela estava muito atribulada, na verdade, né? E eu correndo atrás para fazer ela voltar para o nosso grupo. Então ela foi cada vez mais ficando, né, já não me ouvia, já não queria oração, já não queria ler a palavra. E isso foi fazendo ela se enfraquecer cada vez mais, né? Por falta de experiência minha. Porque eu não tive essa ideia de fazer isso em casa com ela no início, né? Agora, o que acontece quando chega num estágio mais avançado, que foi o que aconteceu com ela, né? Ela chegou num estágio avançado, que não queria mais ouvir, não queria mais ficar na nossa casa, foi embora. Mas assim, totalmente, de vez em quando estava internada, aí saía. E eu, nessa luta de levar ela para o grupo, né? Não cheguei em casa, eu não fazia isso de ler com ela, orar, dizer ela que agora a igreja seria ali, né? Eu acredito que teria dado um resultado excelente se eu tivesse feito isso, né? Mas eu não fiz. E ela chegou no estágio avançado. Aí, irmã, nesse caso, né, graças ao pai que ela não chegou aí para drogas, essas coisas, mas já não ouvia mais ninguém, nem a mim, nem o pai, nem ninguém, meus irmãos. Aí, nesse caso, o que resolveu, né, o que deu um resultado excelente no caso dela, foi a oração intercessória. Aí eu já não estava, não era que eu não fazia, orava por ela antes, não, eu orava. Eu ia para templo, botava o nome dela várias vezes, 2 anos nessa luta. Foi quando eu me afastei do grupo e fui para a Adventista, por isso que eu amo a igreja Adventista, não posso negar que eu consegui essa graça maravilhosa. Fui lá junto com os irmãos Adventistas, sim, né? Que surgiu uma corrente de oração que era de uma menina chamada Rosana Fonseca, e ela tem até um canal, Fogo do Conselho, o canal dela. Ela não morava aqui na Bahia, se não me engano, acho que era em Curitiba que ela morava, e de lá ela fez uma corrente, né, de oração intercessória. Por aqueles que estavam nas drogas, que estavam por aí, os pais não sabiam onde estava, por todos aqueles que tinham problemas que agora dependia da oração intercessória para retornar ao convívio, né, do Pai Celestial. Então, eu lembro que eu cheguei em casa e pedi a minha nora, né, para colocar o nome dela nessa corrente de oração que a Rosana fez, né, e que era online, né, e aí ela colocou, pode acreditar, o nome dela foi colocado em um dia, não levou 15 dias, ela foi resgatada pelo Senhor. Ela morava lá em São Paulo, né, eu estava na Bahia, e aí minhas filhas falaram, e ela disseram, mandaram chamar a família, que ela estava no hospital. Minhas filhas foram lá, ela estava lá internada. Só que ela falava de Deus enquanto ela estava lá, naquela situação, internada. E as meninas ficaram encantadas com o que estavam ouvindo, ela falando de Deus, de Deus. E resultado, irmãos,
essa menina retornou para o nosso convívio, meu e de meu esposo, que vocês já viram até um vídeo ela falando, né? Ela retornou, e ela retornou aos pés de Jesus, hoje é muito apegada ao Senhor, né? E aí ela contou para a gente que enquanto ela estava lá no abrigo, no lugar lá perto de São Paulo, ela estava no abrigo lá, chegaram dois adventistas lá e começaram a falar da palavra e tudo, mas foram embora. Falaram lá, né, e foram embora. E logo em seguida, o Senhor mandou que ela saísse de lá, saísse daquele lugar. Ela foi andando daquele lugar até chegar em Paulinha, que é onde meus filhos moram, né? E era uma distância muito grande do lugar que ela estava até chegar em Paulinha. Ela foi andando, né? E lá ela estava muito cansada e chegou e foi para o hospital. E lá no hospital mandaram chamar a família, né? Então, a gente vê que a oração intercessória é eficiente, né? Muito eficiente por alguém que está conectado com Deus. A pessoa que está orando por outra, ela tem que estar buscando fazer a vontade de Deus. Essa Rosana que começou essa corrente de oração, o que aconteceu com ela? O carro passou na perna dela, estraçalhou o joelho, e ela foi para o hospital adventista, que ela é uma adventista. E quando chegou lá no hospital, os médicos iam amputar a perna dela. Só que ela falou que não, que ela tinha que conversar com Deus primeiro, para depois eles amputarem a perna dela. Porque eles olharam e disseram que não tinha, no olhar do médico, não tinha mais condição de recuperar aquilo ali que foi grave, né? O que aconteceu no joelho dela. Mas ela disse que não, que tinha que conversar com Deus. Esse médico que estava lá nesse momento não era adventista e era um médico que trabalhava lá. E falou para ela que ia dar, né, até sábado para que o Deus dela curasse a perna dela. E ela disse, tudo bem. Só que faltavam uns dias para chegar sábado. E quando eles iam lá fazer o curativo, a perna estava horrível e ela orando com a família, né? E aí, quando chegou no sábado, ele entrou com a equipe para levar ela para amputar a perna. E ele falou para ela, você está preparada para o que você vai ver? Porque ele achou que a perna estava terrível, né? Ela estava num estado meio avançado. E ela disse que sem saber de nada falou para ele, o senhor está preparado para o que o senhor vai ver? E quando ele desenrolou, né, o curativo, a perna estava sãzinha, totalmente recuperada. Ela saiu do hospital andando e esse médico falou chorando para ela, diga a seu Deus que eu preciso muito dele, né? Então, é uma menina que ela tem uma confiança em Deus inabalável. E foi através da corrente de oração que ela fez que o Senhor alcançou a nossa filha e trouxe de volta para nós, né? Então, eu sempre vou dizer que foi junto com eles que minha filha foi recuperada, porque é a verdade, eu não posso mentir, né? É a verdade. Então, irmãos, mas nunca perca a esperança dos seus parentes, seja esposo, seja esposa, seja um filho ou uma filha. Busque, né, no início, evitar tudo isso, que a situação se agrave, né? Como eu falei no instante, né, com esse exemplo de convidar ela para fazer da sua casa a igreja e você ajudar, e você entender, não adianta ficar criticando. Ah, porque você saiu, agora você está assim, ah, por isso, por aquilo, não adianta. Isso aí só faz com que a pessoa se afaste mais e mais de você. Não, ouça a pessoa, deixa ela desabafar, né? E você mostra uma solução, que é essa. Hoje nós estamos fazendo isso na nossa casa, a gente está estudando as escrituras todos os dias, de manhã à noite com ela, né? A gente faz as reuniões, ela participa, e ela diz que se sente plenamente, né? Espiritualmente, ela diz que se sente plena, né? Ela é uma menina que busca Deus, que ora todos os dias individualmente, e a gente vê que a oração intercessória foi muito importante nesse caso, né? Lá. E olha o que Deus diz sobre a oração intercessória. Deixa eu ver aqui. Primeiro Timóteo 2, capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações intercessórias e ações de graça por todos os homens,
E aqui ele está dizendo que a oração intercessória é muito importante. Quando o Jó estava naquela situação difícil, né, os amigos começaram a falar de uma forma, né, errada para ele, e depois que o Senhor restaurou a vida dele, o Senhor mandou que ele fizesse oração intercessória pelos amigos dele. E ele fez, e o Senhor aceitou as orações de Jó, pelos seus amigos. Então, é muito importante, né, que a gente busque ajudar essas pessoas que estão se enfraquecendo, ou que já se enfraqueceram, né, através de orações intercessórias, com pessoas que realmente estão ligadas a Deus, com pessoas que realmente buscam fazer a vontade de Deus, porque a oração chega até o trono de Deus, né? E é isso, irmãos, que eu tenho para deixar hoje para vocês, né, dizendo que nunca perca a esperança de que esse familiar vai ser recuperado, porque quando a gente trabalha por eles, a gente consegue ajudar, né? Trabalhar da forma certa. No meu caso, no início, se eu tivesse feito o que eu estou falando para vocês, né, de sentar com ela, conversar e fazer oração juntas, e ler a escritura e tudo mais, eu tenho certeza que ela não ia atrás de igreja, ela ia ficar em casa, ela ia se fortalecer aqui na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é para tudo aquilo que eu li na estante, né? Fortalecer a pessoa e fortalece, irmão, fortalece. E eu dou outro conselho a vocês em suas casas, busquem todos os dias de manhã, se possível com os familiares, fazer a reunião de manhã, a oração, né? Leitura da palavra. Aqui nós já estamos voltando de novo na Bíblia, porque já lemos uma vez em família, estamos voltando do começo, já estamos em 1 Crônicas, e a gente começa do início e vai até o final. Como é maravilhoso, irmão. Como a gente aprende com a palavra do Senhor. Como ele diz, pensai na minha palavra de dia e de noite. Isso ele fala aqui na sua palavra. Por quê? Porque isso nos fortalece, isso nos dá sabedoria do alto. Nós precisamos dessa sabedoria do alto para que a gente possa se fortalecer cada vez mais e possa se manter fora das coisas do mundo, né? A gente possa deixar as obras da carne. E isso só é possível quando a gente estuda todos os dias a palavra do Senhor. Eu amo a Bíblia porque realmente ela me salvou de muitas coisas, né? E hoje que eu tenho esse conhecimento, eu sei do quanto isso é importante, né? Quero passar para vocês também que estejam com alguma dificuldade com seus familiares, né? Mas os jovens passam por muitos jovens se afastam, muitos jovens vão para o mundo. E vocês, pais e mães, podem evitar se deixarem eles em casa. Se eles não quiserem ir para a igreja, tudo bem, entenda eles. Eles não querem por algum motivo, que brigou com alguém, seja lá o motivo qual for, deixe eles em casa e vá lendo com eles. Quando eles estiverem bem fortes espiritualmente, eles mesmos vão escolher uma igreja que eles queiram, né, se associar para ter um convívio social, né? Ele vai com o conhecimento da palavra acrescentar e ajudar os outros, um ajudando o outro a manter, né, esse conhecimento e se preparando para um dia estar na presença de Deus. O Pai Celestial, ele não vai menosprezar ninguém que está buscando ler a sua palavra, colocar em prática, ouvir os conselhos, entregar a sua vida a Ele. Deus não vai desprezar. Pode estar num grupo de 1 milhão, de 1.000, de 10, um só, 3, 4. Para Deus, a diferença, não faz diferença isso. Porque Ele quer a sinceridade de coração e é realmente a gente dar ouvido à sua palavra e colocar em prática na nossa vida. Não adianta você estar na igreja, vai lá, ouve a palavra, chega em casa, você não procura se fortalecer, não procura tirar as obras da carne, que é a inveja, a intriga, mentiras, tudo isso não vem de Deus. A verdade é de Deus, a mentira não. E quando a gente anda na mentira, a nossa vida aqui na terra fica complicada, porque você está andando na mentira e não na verdade. A verdade de Deus faz você progredir em todas as áreas, faz você se sentir plena, feliz, né, forte espiritualmente, para dizer não para as obras da carne, para as coisas do mundo, né? E é assim, irmãos. Então, é essa mensagem de hoje e eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.